gente! Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje eu vou falar sobre perfumes. Faz tempo que eu não falo sobre perfumes aqui no canal, né? Que normalmente seria, né, o objetivo. Mas a gente acaba se envolvendo em outros temas, também gosto de trazer sobre outras coisas, sobre outros produtos. Mas a gente sempre volta àquilo que a gente ama, né? Você tá vendo um spoiler aqui já, né? Enfim, gente, hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico, né? Mas só que é um tema que tem sido falado aí. Já tem algumas semanas que eu tenho visto vídeos, né, sobre isso. E antes disso acontecer, né, das pessoas, né, os YouTubers falando sobre isso, eu já queria falar sobre um perfume que aconteceu, né? Porque o tema do vídeo é perfumes que envelhecem mal, né? E aí tem uns perfumes que têm a fama de envelhecer mal, né? E esses são os que eu trouxe para falar para vocês, e trouxe mais alguns, né, que aconteceu comigo, certo? Então vamos lá. Então, um que tem a fama, gente, de envelhecer mal é o Crisca Drama, né? Então, vou falar um negócio pra vocês. Graças a Deus eu não passei por isso. Esse perfume é de 2017 e eu tenho esse perfume desde 2017 e ele está perfeito e intacto. Eu não usei muito esse perfume, tá vendo? Por quê? Logo quando eu comprei, ele não me agradou muito. Eu não tinha muito costume de ter fragrâncias desse aspecto, né? Neste formato, né? Perfumes mais oriental, né? Eu usava perfumes mais um pouco mais frescos e tal. E ele, quando eu conheci, quando eu comprei, quando eu borrifei, eu senti uma explosão de frutas com patchouli muito forte que me deixou enjoada. Eu não lembro, enfim, se estava quente esse dia, não lembro, mas eu fiquei enjoada com esse perfume. E aí eu usei pouquíssimas vezes, né? Vocês podem ver, né? Desde 2017 o perfume é assim, só que eu não quis me desfazer dessa fragrância de jeito nenhum. E eu fui dando chances e chances a ele, até que eu me apaixonei pelo perfume. Eu sempre usei eles, né? Esses perfumes que eu vou falar pra vocês, sempre outono e inverno. São fragrâncias mais quentes, mais especiadas, orientais, que pedem um clima mais ameno, uma temperatura mais amena, né? E períodos noturnos, né? Então, gente, eu me apaixonei. Então, né, saiu de um enjoo inicial para uma paixão. Ai, e descobri essa fragrância, redescobri e passei a amar, né? Só que, gente, eu tenho muitos perfumes, né? Então, como a fragrância é forte, para utilizar esse perfume aqui no dia a dia, como assinatura olfativa, fica meio complicado, tá? Porque é uma fragrância de dias específicos, né? Horários específicos. Então, não dá para usar sempre, né? Então, ó, mesmo assim, ó, ele já foi bem usado. O que eu sinto, gente, eu anotei aqui, vou até ler um pouquinho. Então, ele é um perfume oriental baunilha de 2017. Ele tem frutas vermelhas, nectarina, pera, maçã, mandarina e assim vai. Vou deixar aqui as notas do Fragrantica, tá? E aí, o que eu vou falar pra vocês? O que eu sinto? Na saída, eu sinto uma nectarina. Pensa no... Olha só o que eu sinto, gente. É uma nectarina. Com uma explosão muito forte de patchouli. Só que não é um patchouli terroso. É um patchouli
mentolado. Gente, eu sinto muito mentolado essa fragrância, como se tivesse colocado menta aqui. Mas é um patchouli mentolado, ao invés de terroso, gente. Eu sinto muito. Misturado na fava tonka, que é um cheiro mais quente, um cheiro acastanhado, assim, amendoado, abaunilhado. Ai, gente, que delícia de fragrância. E aí eu apliquei. Gente, tá muito confortável, muito confortável. Em um determinado momento, quando ele vai secando, ele lembra, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei quem já teve, mas moranguinho, na secagem, ele fica um pouquinho de um cheirinho sintético. Olha, já saiu, tem um pouquinho ainda desse cheirinho aqui do moranguinho. Quem teve moranguinho? Ai, ó, o meu tá aqui, ó. Gente, é muito parecido, tá? Ele vai numa vibe em alguns momentos da evolução, gente. Ó, tá um pouquinho do cheiro do moranguinho, mas eu tô sentindo aqui bem a fava tonka com a baunilha misturada, gente. E aquele aspecto mentolado do patchouli já saiu, não tá mais. Gente, essa fragrância nos dias frios é apaixonante. Se você conheceu com uma temperatura acima de, vamos colocar, 23 graus, realmente ele costuma dar uma desandada, pode dar uma enjoada. Mas abaixo disso, gente, é perfeita, deliciosa, maravilhosa. Nossa! Em algum momento da secagem da fragrância fica com cheirinho um pouco sintético desse moranguinho aqui, tá? Desse batom moranguinho da Avon. Então é isso, tá? Sobre o Criscadrama. A minha sorte é que ele não envelheceu, tá? Ele tem a fama de envelhecer mal, de estragar. Teve youtuber que estragaram, ela comprou vários e aí foi abrir, estavam todos já estragados. Mas o meu até agora ainda está intacto. Graças a Deus que mantém assim, né? E ele já tá aqui um bom tempo comigo. Agora, outra fragrância que tá aí tendo a fama de estragar mal é o Ilias Secreto. Aqui, ó. O meu Ilias Secreto, gente, ele é de quando ele lançou em 2018. Ó, o pouco que eu usei dele. Por quê? Ele é um perfume de 2018, um floral frutado gourmet, no gourmand. Gente, isso aqui é um espetáculo, isso aqui é uma obra-prima, assim como o Criscadrama. O Ilias Secreto é encantador. Gente, que fragrância! É um arraso. Essa fragrância aqui, a minha irmã ficou enlouquecida, ela já usou vários frascos desse perfume aqui. Ele é um perfume que ele sai bem gourmand, realmente. Você sente uvas e ameixas misturadas, gente. O que é isso? Ele tem uva, ameixa, pera, mandarina, as flores, jasmim, orquídea, lírio, frésia. Mas, gente, ele já vai ele fica com a saída e com o fundo, que é fava tonka, sândalo, que é o que eu mais sinto. Tem pessoas que sentem café nele e eu não sinto café nele, gente. E é uma fragrância forte, assim como o Criscadrama. É uma fragrância que fica. E ele fica oleoso quando você aplica, sabe? Delicioso. Deixa eu aplicar de novo aqui. E ele também, eu só uso outono e inverno, temperaturas abaixo de 24, que é um escândalo impecável. Tem um árabe que eu acho que é muito parecido com ele, que eu tenho até o decante, que é esse aqui, ó. O Sabá. Acho muito,
muito parecido. Quem tem o sabá não precisa ter o ilha secreta, e quem tem o ilha secreta não precisa ter o sabá. Tem esse lado da uva bem proeminente. Só que aqui, no ilha secreta, gente, eu vou falar a minha percepção. O que eu sinto? Eu sinto que essa uva que tem nele e essa ameixa tá envoltas no mel. Gente, sério, no mel. É como se fosse feito uma calda de mel e colocado essas frutas dentro. Ai, ficou isso aqui. Ele tem fava tonka e sândalo, café, cedro e chipinque. Eu não sinto isso, apenas um pouquinho de fava tonka e um pouquinho de sândalo. Entre de 1 a 4, vamos dizer que eu sinto 1 de fava tonka e 1 de sândalo. Ai, gente do céu. A uva, a ameixa e o mel em iguais proporções. Que delícia! E vamos falar de fixação, gente. Isso aqui, para mais de 6 horas, assim como o Criscadrama. Só que esse aqui fica mais intenso e o Criscadrama fica mais rente à pele, tá? Esse exala bem mais. Agora, vamos para as outras fragrâncias. Uma fragrância, gente, que envelheceu super mal, que eu fiquei super triste, que é o Revelar. O Revelar é uma fragrância de 2000, gente. Tem 25 anos essa fragrância e é deliciosa. Quando eu conheci, eu não pude comprar, né? Eu era estudante, bolsista, sustentada pelos pais. Então, eu tinha muita vontade de Revelar, mas na época eu não pude. E depois eu adquiri, eu já tinha o meu filho, né? Então, eu acredito que eu estou com esse frasco do Revelar já tem mais ou menos uns 15 anos, né, gente? Uns 15 anos. E para minha infelicidade, o meu Revelar desandou. Eu fiquei muito triste, muito triste. A gente sabe, né, que a cor do líquido muda, né, que foi o que aconteceu. Ó, o meu Revelar. Olha como que eu gostava dessa fragrância, o tanto que eu usei, né? Gente, o que aconteceu com essa fragrância aqui? Envelheceu mal. Muito mal. Tá certo, né, gente? Quanto tempo faz que eu tenho essa fragrância, né? Mas a gente acha que não vai estragar, né? Enfim, mas ele estragou, ele saiu de linha por um tempo, né? E essa fragrância aqui, ela é oriental, tá? Uma fragrância oriental. Acredito porque ela tem a cumarina. Ai, meu Deus, o bebê tá querendo. Gente, olha o bebezinho. Fala, oi, pessoal. Oi, eu sou o Snow. Então, ele tem a cumarina, né? Que a cumarina, ele é como se tivesse é o cheiro de especiarias, de cravo, de canela, de baunilha, de amêndoas. Só que, gente, essa junção dá aquele cheirinho do anis estrelado que eu sinto aqui. Maravilhoso, super confortável, tem um cheirinho de limpeza. Ele tem, ó, na nota de saída, sálvia, limão, bergamota e lima. Quando ele tá na fragrância normal dele, ele sai com um limãozinho maravilhoso, bem equilibrado. Eu acho que essa fragrância é muito bem feita. Nossa, ele tem um dulçor equilibrado, um atalcado equilibrado. Gente, as especiarias equilibradas, eu acho que esse perfume aqui ele é bem redondinho. Mas ele desandou, gente. Ele desandou as notas de saída. E quando eu apliquei esse perfume,
ele destacou muito a nota de sálvia amarga. E olha que interessante. Tem meia hora que eu apliquei. Depois de meia hora, aproximadamente, ele começa a voltar à fragrância que ele é real. Então, a nota de saída dele desandou, mas as notas de meio e de fundo que prevaleceram não estragaram. Então, para eu usar essa fragrância aqui, eu tenho que aguentar pelo menos os primeiros minutos, se eu quiser usar essa fragrância no amargor da sálvia. E não é nada agradável, gente. Dá um enjoo, é desagradável. Então, o que eu tô fazendo? Eu gosto muito dessa fragrância, sou apaixonada dessa fragrância e não quero perder essa fragrância, né? Então, como eu percebi que após um período ele fica com as notas de fundo que são bem agradáveis, né? Continua um pouco atalcado e com essa nota de cumarina bem destacada, né? Que eu sinto como se fosse um anis estrelado. Eu falei, não, eu não vou descartar o meu perfume, vou usar no ambiente. E num dia que eu senti muita saudade, eu vou usar na pele e esperar essa fase das notas de saída e desfrutar só as notas de meio e de fundo. Infelizmente, né, estão dizendo que o Revelar, ele voltou, né, só que diz que ele tá diferente, né. Provavelmente é porque o perfume tá novo, esperar um pouquinho, ele dá uma macerada, mas preciso usar, não vai esperar tanto tempo assim, que nem eu. É que assim, essa fragrância aqui dá pra usar em temperaturas assim, até os 27 graus. Mais que isso, ele também desanda, ele dá uma sufocada, porque ele é um pouquinho atalcado, né, tem especiarias. Então, na verdade, ele tem a cumarina que dá o cheirinho das especiarias. Então, se você vai conhecer o Revelar e vai usar nessas temperaturas, ele pode te enjoar, né? Então, nesse período, gente, o Revelar, ele é incrível. No inverno, no outono, temperaturas mais amenas, mais frescas. Gente, sensacional. Como eu já fui elogiada com esse perfume, muito elogiada. E ele é um perfume único, inconfundível. Inconfundível, gente. Ai, que pena. Engraçado, né? Que aqui, cheirando assim, ele não é tão amargo. Mas quando aplica, ele fica muito amargo. Só que agora já saiu o amargor. Tá bem o atacadinho da violeta com a baunilha de Madagascar que tem. Então eu sinto o fundinho da baunilha de Madagascar com o atacadinho da violeta. Ai, é muito bom. E quem tem, use pra não desandar, tá, gente? É o que eu falo, né? A gente precisa usar os nossos perfumes, fazer um rodízio para não perdê-los. Isso é muito difícil acontecer, tá? Foi a primeira vez que aconteceu em anos que eu tenho os perfumes aqui, mas aconteceu, né? Então a gente precisa usar as nossas coisas para usar ao máximo, né? Às vezes a gente, os produtos vencem, né? Porque a gente tem muito produto, né? Então, assim, foca em fazer um rodízio, olha os seus produtos, vê se está próximo do vencimento, usa primeiro esses para depois usar os outros, né? Foca em usar os seus produtos, né? Ter um consumo mais consciente. E agora, por último, gente, não menos importante, tcharam! O spoiler. Gente, esse aqui é um perfume que saiu de linha, né? Mania. É o meu Crisca favorito da vida, gente. Eu sou apaixonada no marrom glacê e eu sinto o cheiro de marrom glacê aqui, gente. Sabe aquela sobremesa de batata doce que vem em lata? Pra mim é isso aqui. Perfeito. Ele lembra também um licor de chocolate, de amarula, sabe?
Delicioso, gente. Delicioso. E o que eu posso falar pra vocês? Ó, eu vou ler aqui. Ele é um floral frutado gourmet. Ele é um perfume de 2019. Esse perfume aqui, ó, ele não é de 2019, mas ele já é um pouco antigo aqui na minha coleção. Ai, que delícia, gente. Ele é muito bom. Só que o que acontece? Quando eu borrifo, aqui, ele saiu aquela nota de sal que era bem proeminente, porque aqui, gente, ele tem uma nota de sal, tanto na saída quanto no fundo do perfume. E ele tem cardamomo, pimenta rosa, mandarina. Aí no meio ele tem cumarina, nozes, gardênia, magnólia. Cacau, caramelo, sal, sândalo, madeira de âmbar, cedro e almíscar. E o que eu posso falar pra vocês, né? Ele tem esse cheirinho um pouco especiado, né, da cumarina. Só que aqui ele fica diferente do que fica no Revelar, tá? Só que ele não se destaca. O que aconteceu aqui? Quando eu borrifo assim, ele tá perfeito. Ele sai como se fosse um licorzinho, um pouquinho alcoólico. Você sente ele normal. Quando eu ponho na pele, ele já encostou na pele, ele já fica com cheiro. Ele fica amargo. A nota de cacau aqui, que tem, acredito que tem cacau? Tem. A nota de cacau que tem aqui, ela ficou muito proeminente na minha pele. Ai, gente. Sabe quando você toma uma coisa que amarra a língua? É como se fosse isso. Mas se eu aplico no papel ou se eu aplico no ambiente, ele tá perfeito, mas na pele ele desandou. Só que são também os primeiros minutos. Isso não acontecia enquanto ele estava bom, né? Estava mais novinho. Não acontecia. Ele tinha todas aquelas etapas maravilhosas, né? Inclusive, era o caramelo salgado, um cheirinho de doce de leite, até do marrom glacê. Tudo misturado. Ele ainda tá amargo. Então, assim, ele demora pra assentar na pele. Ele fica amargo por um bom tempo. Não tá legal. Ele vai ficar lá pelas notas de fundo, depois de 20, 30 minutos. Gente, aí aparece o cacau, fica menos intenso, entra um pouquinho o caramelo, o sal, ele já não fica tão proeminente, tá? Infelizmente, porque o caramelo aqui salgado era muito evidente quando essa fragrância estava nova, né? E ele fica um pouco ambarado, né? Ambarado. Parece até que ele tem um doce de leite aqui, sabe? Mas não é descrito doce de leite. Enfim, gente. Sei que eu fiquei muito triste, né? Por essas fragrâncias terem desandado, né? Dessa maneira, as notas de saída desandaram. E precisa ter paciência e vontade de usá-los, porque só depois de meia hora eles ficam bons na pele, tá? Na minha pele. Acredito porque eles já estão bem velhinhos aqui na coleção. Eu tenho outro, tenho um backup desse aqui. E ele tá bom, tá? E acredito que eu não vá conseguir usar eles na pele. O Revelar, que eu gosto muito, eu vou usar de vez em quando em casa para dormir, assim, pós-banho. Mas tem que estar
frio, senão não dá, gente, dá ânsia de vômito. É um cheiro, fica muito desagradável, sabe? E a gente usa perfume pra gente sentir algo agradável, gostoso, né? Então, por isso que esses perfumes sendo borrifados no ambiente, eles ficam maravilhosos. Então, eu tenho borrifado bastante aqui no quarto, nas roupas de cama, é o que tá dando resultado, tá dando certo. Enquanto os que são, né, a fama, né, que é o Ilias Secreto e o Criscadrama, que envelhecem mal, os meus que estão aqui antigos, aqui não envelheceram mal, esses aqui envelheceram. Então, fico por aqui, um beijo e tchau. Lembrando o consumo consciente para que a gente não perca as nossas coisinhas, né? Beijo, tchau.